Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos para mais um estudo da poderosa palavra do Senhor, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 10, versículos 1, 4 e 12. Olha o que a palavra do Senhor ela nos diz. Assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e inutilizar o guento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astúcia. Astúcia significa tolice, estupidez, insensatez. Então nós temos que ser sensatos, nós temos que ser educados e nós temos que prestar atenção muito na palavra de Deus. No 4 diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca as ofensas, né? Nas palavras no 12 está, nas palavras da boca do sábio a favor, porém os lábios dos tolos o devoram. Por quê? Porque os tolos tomam atitudes insensatas, tomam atitudes sem pensar no que vai acontecer amanhã ou depois. Aí vamos lá, hein? Assim como a mosca estraga. Assim como a mosca estraga completamente o unguento, um pouco de insensatez arruína a vida e a honra de uma pessoa. Isso significa que não é preciso uma pessoa cometer muitos erros para se tornar infeliz ou se destruir. Basta uma má escolha para que anos de boas atitudes se percam. Parece contraditório alguém cheio de sabedoria agir sem capacidade de discernir o certo do errado. Mas é exatamente isso que tem acontecido na vida espiritual de muita gente. Um deslize na fé por causa de uma artimanha sutil do diabo e surge a queda. A consequência é um mau cheiro que passa a ser exalado no lugar do bom perfume do Altíssimo, porque nós temos o bom perfume do Altíssimo, nós temos o direcionamento do Senhor, nós temos que aprender o discernimento do Senhor, para que a gente não venhamos tomar atitude tolas e perder todo um projeto que você lutou, que você conquistou por causa de alguma coisa que você vai falar, de alguma coisa que você vai interpretar, por algum motivo. É uma das coisas que eu aprendi: nunca prometa nada quando você estiver feliz. Nunca prometa nada quando você estiver nervoso. E quando você estiver agitado, não fale nada. Procure ficar em silêncio. Amém? Aí a submissão, no 4, é um remédio. Sobre a repreensão de um líder, o melhor a ser feito é manter a serenidade e a humanidade. Uma atitude ou palavra precipitada, guiada pela emoção do momento, pode fazer a pessoa cometer erros sérios por meio da ação do Espírito Santo em nossa vida. Temos mansidão para agir em situações difíceis. Por isso que a palavra do Senhor diz em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Para quê? Para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas, né? No 12, as palavras da boca do sábio são sinceras e benevolentes, são capazes de mudar qualquer situação, porque vêm carregadas de fé. Assim motivam o abatido e revigoram as forças do cansado. Palavras de vida satisfazem a alma aflita e trazem consigo um renovo. Por isso que Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa felicidade. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque você pode estar triste, desanimado, entristecido, mas quando você vai para a casa do Senhor, você sai de lá convicto que você nunca vai estar desamparado.
Pode ter certeza disso. O Senhor, ele não perde nenhuma oportunidade de estar se relacionando comigo e contigo. Ele sempre tem um prazer de se relacionar comigo e contigo. Basta nós buscarmos, basta nós orarmos em cada decisão que nós vamos tomar. Ora da sua maneira, ore no banho, ora na pia, ora no quarto, ora fazendo algum nos seus afazeres, no seu trabalho. Ore, sempre busca o Senhor. 7 razões eu vou dar para vocês para que as orações não são respondidas. Isso está na Bíblia e eu vou provar para vocês. Por isso que eu sempre aqui está falando que a gente temos o quê? Que orar para tomar decisão coerente, orar para falar na hora certa, orar para ter atitudes coerentes, orar para ter ações que vão causar um futuro brilhante na minha vida e na tua, porque o que acontece? O passado está lá, o nosso presente está aqui, mas o teu futuro e o meu está intacto. Deus tem surpresas para mim e para você. Deus tem projetos grandiosos para mim e para você. Não todos os dias, todos os instantes, todas as horas. Nós já estamos findando o mês de novembro, estamos entrando no mês de dezembro. Mais um dia até agora o Senhor nos deu. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, eu e você, tem nos livrado, tem nos guiado, tem nos instruído, tem nos dirigido, tem nos confrontado, tem nos corrigido, tem nos chamado. Olha lá o que diz, motivação errada, Tiago 4:3, pedi e não recebeis porque pedi mal, para gastar-te em vossos deleites. As pessoas às vezes querem benefício para ela, mas para abençoar o próximo, para ajudar o próximo, não tem essa visão. Não tem essa visão de abençoar. Pecado em seu coração, está em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado. Operando o Senhor, quem impedirá na minha vida e na tua? Eu caí na mão do homem, você cair na mão do homem, o Senhor livra. Se vier as afrontas, o Senhor livra. Se vier as aflições, o Senhor livra. Mas e se nós cairmos na mão do Altíssimo, quem poderá nos livrar? Ninguém. É só Ele. É só Ele. Por isso que ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que nós temos que estar nessa visão, que a alegria do Senhor é a nossa força. Em Eclesiastes 9:5 diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, mas a memória fica entregue ao esquecimento. Quando você morreu, seca-se o juízo. Você vai dar conta das tuas ações lá para com Deus, A falta de generosidade. É incrível como às vezes as pessoas não é nem generosa com ela. Ela não consegue amar nem ela mesma. Imaginou o próximo, que foi um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos mandou. Amar o Senhor de todo o coração e de todo entendimento. Entendimento tem a ver com a mente. Porque você tem que ver o que ainda não aconteceu na tua vida. Pelos olhos espirituais já aconteceu. Então você tem que ter o pensamento bom, pensamento positivo. Porque lá em Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas vos transformar pela renovação do vosso entendimento, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? A generosidade, Provérbios 21:13. O que tampa o seu ouvido ao clamor do pobre ou ao necessitado, também clamará e não será ouvido. Quando você não estende a mão, a única maneira do homem ver um outro homem de cima é quando ele estende a mão. Igual quando Jesus fez com Pedro, na tempestade, vocês conhecem. Jesus estava ali, Pedro se apavorou, mas foi um homem com fé para andar sobre as águas, e aí ele estava se afundando. O que Jesus fez? Estendeu as suas poderosas mãos e o trouxe novamente. Esse é o Deus que eu e você
serve, que a mão dele nunca está encolhida para nos ajudar, nunca, nunca. Chama por ele, pede por ele. Se você tivesse dimensão do que está preparado para mim e para você, você já começaria a glorificar o Senhor logo que você abrisse os teus olhos ao amanhecer, porque o Senhor já nos deu uma oportunidade de adorá-lo logo pela manhã. Aí continuamos lá, no 6. Isso pega muito para todos nós, muito. Maus tratos a familiares, maus tratos a vizinho, maus tratos aos governantes, as críticas, para que nossas orações não sejam impedidas. Nós temos que tratar todos bem, inclusive os da nossa casa, principalmente as nossas esposas, os nossos filhos. É difícil? É. Não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, não é. É muito difícil a gente passar por esse crivo aí. Mas Deus vai nos dando graça para mim e para você. Mas procurem melhorar a cada dia, para que as suas orações não sejam impedidas e nem os teus projetos. Porque está lá em 1 Pedro 3,7. Sua falta de fé. Lembra dos cegos? O cego Bartimeu, os 2 cegos lá que entraram em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém e curou um cego. Quando saiu, curou 2. Pode ler que está lá no texto. Em Mateus 9, 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Então isso depende da minha fé e da tua. Igual está lá em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos nem esperamos. É isso que tem para mim e para você. Tudo que tem preparado para mim e para você é que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao meu coração e ao teu. É o que tem preparado para mim e para você. Tem muita coisa boa que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Aí eu vou deixar aqui um pensamento para você. A menos que você estude a palavra de Deus, não será competente para detectar erros. O homem pode até na sua audição pregar pura mentira, mas você estará qualificado para julgar a respeito do que são falsidades, a menos que você tenha estudado a palavra de Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um excelente final de semana para você, um domingo abençoado na presença do Senhor, que o Senhor possa conceder o desejo do vosso coração e que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e levante o rosto dele sobre vós, amém? E dê ordem aos seus anjos, ao seu respeito, ao respeito de cada um da tua casa, amém?